Graças e paz a todos, um bom dia. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus por mais um dia, né, meus amados? E por mais que estejamos vivendo um momento de alertas, tudo está se cumprindo, as escrituras. Depois da pandemia ali, não foi mais a mesma coisa, os tempos, os sinais, tudo tem vigorado claramente diante de muitos, não só no Brasil, mas em todas as nações, né? E falta de aviso não é porque Deus tem alertado, despertado seu povo através de seus profetas, que Ele está próximo. Deus tem usado adversidades e sinais, o Senhor Jesus. Até criança de 3 anos, de 2 anos de idade, mandando mensagem de Jesus, dizendo que Ele está voltando. E que viu Jesus e que Ele disse que está voltando. Isso ali é um despertamento muito grande. A Bíblia mesmo diz que dos lábios de uma criança vem um perfeito louvor, né? É verdade? Então, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele agora. Basta nós crermos. Basta quem quiser crer, né? Mesmo que você não queira crer, mas nós temos o dever de enviar mensagem, alertar e despertar, para que naquele grande dia muitos não vão poder dizer ao Senhor: eu não ouvi, eu não presenciei, não vi nada disso acontecer, não tinha conhecimento. A palavra de Deus está aqui, está sendo pregada nas praças, nos telhados, em todos os lugares, através de louvores e muitos mais, até através daquilo que você jamais pensa que irá ouvir. As pedras estão clamando também. Então, eu quero deixar só uma mensagem aqui para não tirar muito tempo. Eu quero que vocês vejam esse vídeo e comentem em nome de Jesus, comentem aí. As pessoas não querem comentar mais, as pessoas não querem mais certificar, sabe por quê? Porque o achismo tem se tornado uma coisa muito extensa. O achismo de pessoas. Pessoas têm se instalado em alguma doutrina, né, de heresia, coisas assim, e muitas coisas têm acontecido. Dando mais ouvido aos espíritos enganosos e mentirosos, né, como são demônios, do que a própria verdade, né, as coisas de Deus. E isso tem influenciado muitas pessoas, feito a cabeça, a mentalidade de muitas pessoas. Então, eu quero deixar uma passagem aqui, interessante essa passagem, que nós vamos entender o que está acontecendo. E isso Deus já está separando. Deus já tem tocado na terra, tem tocado na igreja, tem tocado nos 4 cantos. E Ele está fazendo a colheita, está separando. Nós vamos entender isso. Está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 11, né? Sobre as 2 testemunhas, né? Estas são as 2 oliveiras e os 2 catiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, o fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para converter em sangue e para ferir a terra em toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá e as matará, e fazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas, nações, verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham
tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. Nós vemos que isso já tem acontecido, né? Quantos estão rindo sobre a questão da derrota da igreja, né? Que hoje nós vemos que... E outra coisa mais que nós estamos entendendo, é necessário que a iniquidade venha a acontecer para que os que são os verdadeiros venham se manifestar. Vocês estão entendendo? É uma verdade. E a própria palavra diz sobre isso. E o que está acontecendo agora é isso, dessa forma. E quando nós vemos aqui uma coisa interessante, que todos os povos se alegrarão com a morte dessas testemunhas. Essas duas oliveiras, né, que foi enviado na terra por Deus para grande testemunho. Quer dizer, eles vêm dar a última oportunidade à humanidade de se arrepender e se converter a Jesus Cristo. Só que esses aí, aqueles que afrontarem, vão morrer, porque de suas bocas vão sair fogo, né? E eles vão determinar se não chove ou se cai fogo do céu, ou se deve morrer ou se deve viver. Mas será por um tempo, porque a permissividade de Deus sobre essas duas testemunhas, que eles vão ter que morrer. E eles vão ser mortos. E o que é mais interessante, que a Bíblia diz aqui, é que todos os povos regozijarão e farão festas de alegria pela morte dessas duas testemunhas, né? E ali tocarão presentes. Nós vemos que todos os povos, muitas pessoas, e quando nós vemos aí, a tecnologia já está aí, né? Todos verão através, claro, da rede social, de uma notícia na TV, todos verão essas duas testemunhas, porque elas ficarão 3 dias numa praça, mortas ali, todas as câmeras, todos os holofotes do mundo estarão sobre elas. Muitas pessoas. E o que você acha? O que é? É a televisão. Muitos povos se alegrarão. Olha só, eles vieram atormentar, não, eles vieram trazer a verdade e o arrependimento ao povo, mas eles não querem ouvir. Nós vivemos num tempo que nós falamos da verdade e muitas pessoas ignoram, não querem ouvir, até agride aqueles que querem falar a verdade. Nós vemos pessoas que estão agredindo Israel. O Hamas é um grupo maligno, terrorista. E o que acontece? O que ele fez lá é uma guerra, ali é uma guerra espiritual, gente. Não é uma guerra material. Todos vejam homens brigando, mas é uma guerra espiritual e muito grande. Esses são demônios atacando Israel. Então o que acontece? Hamas, e tem pessoas protegendo Hamas. Pessoas cristãs, pessoas que dizem cristãos, pastores, estão protegendo Hamas, estão defendendo Hamas. Quer dizer, após potestades, principados, estão dando mais ouvido aos espíritos malignos, demônios, de que a verdade. Já fugiram da verdade, já estão dominados pelo mal. Então o que acontece? Todos contra Israel. Israel, como eu sempre digo, não mexa com Israel. Mexendo com Israel, você está mexendo com Deus. Então, por mais que você pregue que Israel não reconhece Jesus, mas Israel ainda é o povo de Deus. E em qualquer momento, como a tua vida foi, olha só, você era um pecador, andava num momento ruim, péssimo, Deus poderia te castigar e já te enviar lá para o inferno, mas não, Deus teve misericórdia de você. Deus esse tempo todinho, viu? Você fez coisas muito horrendas e hoje você está na presença de Deus. Essa misericórdia é assim, Deus é assim, dessa forma. Deus poderia ter destruído o diabo, né? Que chamava Lúcifer, que chamava o anjo de luz, que ele era anjo de luz, né? Aquele querubim formoso, cheio de pedras preciosas, e ele se voltou contra Deus. E o que acontece? Deus poderia ter fulminado, foi Deus que criou ele, poderia acabar com ele ali, mas Deus deu tempo de misericórdia. Mas infelizmente, Satanás, nós vemos que a natureza dele é mentirosa, a natureza que entrou nele não tem fim. Então a eternidade Deus escreveu e colocou o final dele, está lá em Apocalipse. Assim mesmo são todos nós. Você acha que você não tem um final? Tem um final sim. Então faça a sua escolha certa. Às vezes quando nós afrontamos Israel,
você vê o que está acontecendo, você tem que ser inteligente e analisar sobre o que é certo e o que é errado. E às vezes, gente, nós julgamos erradamente, nós fazemos essas escolhas, e essas escolhas é que implica, porque a nossa escolha é que vai fazermos nós entrar pela porta estreita ou pela porta larga e espaçosa. Quer dizer, a sua escolha vai ser a sua condenação ou salvação. Vocês estão entendendo? A tua conduta. Então nós devemos rever nossos conceitos nessa forma. E muitos crentes, muitos pastores, o que eu vejo aqui é que muitas pessoas irão se regozijar nesse dia. E nós vamos festejar, trocar em presentes, quer dizer, como se diz, esses dois testemunhos vieram enviados por Deus. E como eles já estavam saturados, como dizem aí, né, muitos cristãos dentro da casa de Deus, mesmo pastores, eles pregam isso, falam que já estão saturados desse julgamento, eles querem viver uma palavra que eles mesmos estão fazendo aí, uma nova Bíblia. Né? A inteligência artificial aí está escrevendo um novo, e pela lei estão sendo proibidos pregar, já falar de muitas mensagens que não venham agradar o povo. E quando nós não vemos agradar o povo, nós somos inimigos. Nós somos inimigos porque aquilo que não agrada ao povo é a verdade. É o que Deus quer que nós falemos, certo? E às vezes essas mensagens vão ser cortadas, vão ser tiradas da Bíblia. Vai falar só de prosperidade, falar de coisas boas, vão falar de coisas boas, não de coisas negativas. Mas a própria palavra de Deus, ela nos diz ao contrário. Porque tudo isso que está acontecendo está dentro da palavra de Deus. A Bíblia fala sobre o inferno, a Bíblia fala sobre o diabo, a Bíblia fala sobre os demônios, a Bíblia fala sobre o inferno, sobre a morte e muitas coisas mais, o abismo, a grande tribulação, as taças derramadas, os selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Estão acontecendo tragédias, estão acontecendo uma atrás da outra, isso Deus está vendo. Deus sabe de todas as coisas, a permissividade de Deus. Mas sabe o que é isso? É a nossa escolha, é a escolha do homem, é a escolha da humanidade. Deus colocou isso sobre o homem, depois do dilúvio. Ele disse que nunca mais faria tal coisa, né? Ele colocou um arco-íris, uma aliança com o homem. Houve através de Jesus a aliança de novo perfeita. O véu se rasgou, hoje nós temos contato com o nosso Altíssimo. Hoje nós temos misericórdia para nos redimir e a qualquer momento Deus perdoar. Então Deus deu tudo na nossa mão para que nós possamos verdadeiramente entrar pela porta estreita e herdar o reino dos céus, herdar a salvação. Só que às vezes o diabo também é o opositor, o qual a Bíblia diz claramente que esse não foi derrotado. Esse aí não foi, ele foi ser derrotado lá no futuro. Ele ainda continua combatendo. Então os demônios, ele vem contra tudo que se levanta a favor de Deus. Então, meus amados, nós temos que entender isso. E esse caminho que nós pensamos, o que nós pensamos é o que nós pensamos. Os pensamentos são maiores que o nosso. O pensamento de Deus, os caminhos de Deus são maiores que o nosso. Então, às vezes, nós pensamos em coisas, falando, Deus faz tudo ao contrário, muitas coisas que o homem não entende. Que a Bíblia diz que ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que acham que vocês são sábias. Vocês estão entendendo? Vai usar as coisas desprezíveis desse mundo. Olha só, você tem que entender isso. Ele, uma vez, usa um pequenininho. Você pode ser um pastor renomado, você pode ser um pastor ali que está orando, você pode ser um pastor que está pregando bonito, mas às vezes Deus vai usar, sabe quem? Aquele que está de chinelo, pé de chinelo, que às vezes não sabe nem o A e o U. Deus vai usar ele. E Deus usa verdadeiramente, às vezes, muitos falsos profetas dentro da igreja. E existe aqueles pezinhos de chinelo, aquelas pessoas, que eu vou dizer sinceramente, isso aí são pessoas que às vezes falam Jesus, né? Não sabem nem se pronunciar direito, mas Jesus conhece a sinceridade e pureza do coração, porque ele olha para isso.
Ele não olha para a tua capacidade, o teu termo social, não, meu irmão. O teu poderio, o que você tem, o que você acha de ter. Não. Eu vou dizer sinceramente, eu nem julgo essa parte também. Porque às vezes Deus usa. Tem pessoas desse porte que são humildes. Pessoas que agem com humildade. Pessoas que agem com igualdade. Pessoas que, por mais que tenham, mas dentro delas é como se ela não tivesse nada. Isso Deus se agrada. Está entendendo? Mas são muito poucos. Então, um homem, nós estamos preparados, é melhor, como a Bíblia diz, eu vou dizer para terminar, é melhor um pão seco numa casa onde há paz do que um banquete todo dia numa casa onde há contenda, dissensão, discórdia e confusão. Então, meus amados, Deus abençoe cada um. Compartilhe aí em nome de Jesus, curtam em nome de Jesus.